chegamos à nossa quinta atividade, chegamos ao final deste módulo quinto, né? E portanto vamos aqui fazer a nossa atividade. Vamos olhar aqui para a nossa tela. E aqui, pessoal, aproveito para te parabenizar. Parabéns! E é o tema dessa nossa atividade. Parabéns para você nessa data querida. Exatamente. Essa atividade vai tratar um pouco ali de data de aniversário, mas aniversário de admissão, né? A gente já vai saber melhor. Mas eu quero vos apresentar esta moça que se apresenta aqui na tela, a senhora Adelaide Jussicleide. A senhora Adelaide Jussicleide, ela é a gerente do departamento de RH da empresa Casa e Companhia, né? E, portanto, veio com uma demanda nova para a gente, para que a gente possa exercitar aqui os nossos conhecimentos adquiridos durante o curso no que diz respeito ao Excel. Tá? E o que ela está pedindo para a gente aqui? Vamos ler nosso exercício, tá? O nosso enunciado. Tá aqui, ó, calculando data de aniversário. A senhora Adelaide solicitou que você preparasse uma planilha com a data de aniversário de admissão e a quantidade de dias que faltam para comemorar a referida data de cada um dos colaboradores. Né? Prepare uma planilha que traga essas informações. Então, com aquela mesma planilha que a gente vem trabalhando desde o início desse módulo, a gente precisa agora encontrar a data de aniversário de admissão de cada colaborador e, de algum modo, preparar a informação de quantos dias faltam para comemorar. Já passou esse ano o aniversário? A gente vai comemorar ainda, né? Suponhamos que o RH queira começar a enviar uma lembrança ou enviar um cartãozinho por e-mail, né, para parabenizar esses colaboradores. Né? Mas como é que ele faz para saber quantos dias faltam para ele começar a se programar? Então, por isso que a dona Adelaide Jussicleide pediu para você essa demanda. E é o exercício que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, eu só quero, antes da gente fazer o exercício, fazer um pequeno adendo, um pequeno comentário. A gente vai utilizar um modo para fazer esse exercício, tá, pessoal? Mas assim, Excel não existe muito bem certo ou errado, desde que você consiga chegar naquele resultado esperado, tá? Então, da mesma forma que a gente pode calcular 1 mais 1 é igual a 2, a gente pode calcular 1 mais 2 menos 1 também dá o resultado 2, né? Então, independente da forma como você utilize para chegar naquele resultado, se o resultado estiver correto, não importa a forma. É bem verdade que há várias formas da gente chegar num determinado resultado, há várias fórmulas que a gente pode usar, há várias funcionalidades que a gente pode usar. Então, eu estou mencionando isso porque a gente vai utilizar uma forma, mas talvez você possa pensar, daria para fazer de um outro jeito. Sim, provavelmente daria para fazer de várias formas. A gente vai adotar uma para fazer o exercício, mas é bom que você tente pensar aí também se há uma outra forma, até para você exercitar o conhecimento adquirido e ir trabalhando na planilha. Eu sugiro que você faça aqui o download dessa planilha e trabalhe também aí, tente elaborar esse exercício ou junto conosco ou após a aula, para que você tente exercitar também as suas habilidades aí no Excel. Tá legal? Vamos lá para o exercício agora então, para a gente começar a nossa atividade. Bem, então, como disse, nós estamos aqui com a planilha que a gente está trabalhando desde o início deste módulo, a planilha de RH que traz os colaboradores. Então a gente tem aqui os nomes, o sobrenome, a idade, o cargo, o salário e a admissão, a data de admissão de cada um dos colaboradores, tá bom? Eles estão ordenados aqui por ordem alfabética. E como é que a gente faz, então, para calcular a data de aniversário? Veja, a gente tem a data de admissão, né? Então a gente já sabe qual é a data de aniversário. Só que o aniversário é este ano. Aqui é a data de admissão. Então é o dia e o mês e o ano que a pessoa foi admitida. A data do aniversário é o mesmo dia, o mesmo mês, mas deste ano, tá? E aí, como é que a gente faz para encontrar essa data hoje, nesse ano, e quantos dias faltam para chegar nessa data desse ano? Ou se, porventura, também já passou, né? Quem sabe já tenha passado a data de aniversário, né? Então, a gente quer chegar nesse cálculo, tá? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu vou abrir uma coluna aqui, ó. O que a gente precisa fazer? Para calcular, olhando para essa coluna de data de admissão, para calcular o dia e o mês, mas desse ano, como é que a gente faz para destrinchar, né, destrinchar só o dia, destrinchar só o mês e configurar com o ano, né, atual, que a gente está, o ano vigente? A gente vai ter que separar as datas, né? Você lembra como é que a gente separa a data? A gente estudou no decorrer deste módulo. Então, para separar as datas, primeiro a gente vai usar a fórmula dia. Eu vou abrir uma coluna aqui chamada dia, tá?
como isso aqui está setado como uma tabela, essa aqui é uma tabela, veja aqui o design da tabela, então ele já puxou a mesma configuração. Dia, e a gente vai usar a fórmula dia. Então, igual dia, abre parênteses, eu vou selecionar aqui esta célula, porque eu quero extrair o dia dessa data aqui. Fecha parênteses. Ok, ele já puxou o dia para todo mundo, tá? Eu vou centralizar aqui. Então, ele já puxou para todo mundo. Veja aqui, ó, dia 13, dia 3, muito bem, tá certinho. Agora a gente vai separar também o mês. Então, eu vou abrir aqui uma nova coluna com o mês. E a gente vai usar a função mês. Então, igual mês, lembra que tem acento, tab. Aqui a gente vai selecionar a mesma célula, fecha parêntese. Opa, que aqui ele configurou de forma incorreta, por algum motivo. Bem, tá resolvido. Então, tá bom. Agora a gente tem separado o dia e agora a gente tem separado o mês. E o ano? A gente vai separar também, puxar o ano? Vamos fazer isto. Vou abrir aqui uma nova coluna com ano. Vou aumentar aqui. Beleza. E a gente vai puxar a função igual ano, tab. E aí o que a gente faz? Vai pegar a data aqui também? Não, a gente não vai pegar essa data. Lembra que a gente quer trazer para o ano vigente. É o aniversário, não a data de admissão. Então, se eu quero trazer para o ano vigente, eu não vou trazer essa data aqui. Eu vou chamar a função ano, mas eu quero o ano eu quero esse ano, o ano vigente, tá? Então eu chamei a função ano e junto com a função ano, né, dentro da função ano, eu vou chamar a função hoje, porque ele vai pegar a data de hoje, tá? Mas como eu estou chamando primeiro a função ano, ele vai pegar só o ano da data de hoje. Então vamos lá, função ano, abre parênteses, agora eu vou digitar hoje, veja que ele já habilitou aqui a função, vou dar um tab, função hoje, abre e fecha parênteses da função hoje, e agora fecha parênteses da função ano, enter, veja lá, ó, que ele trouxe, né, somente o ano da data atual, né, do dia que nós estamos hoje. Então ele trouxe o ano. Agora sim, eu tenho essas três datas, ó, dia 13 do 10 de 2024. É o aniversário de admissão da Amanda Costa, que é essa primeira pessoa aqui, tá? Mas como é que a gente faz agora para juntar numa só coluna essa data? A gente conseguiu destrinchar e achar a data do aniversário. Como é que eu faço para juntar numa só coluna? Bem, tranquilamente, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou digitar aqui, ó, aniversário, admissão, enter. Vou ajustar aqui a largura. E como é que a gente faz? Qual que é a função que a gente utiliza para unir os três elementos que formam a data, ou seja, o dia, o mês e o ano? É a função data. Então, igual, data, tab. Aí ele pede aqui, ó, ano, mês e dia. Então, vamos lá selecionar o ano, ponto e vírgula, o mês, ponto e vírgula, o dia, fecha parêntese, tá lá. Agora a gente chegou na data de aniversário, ou seja, é a mesma data, só que com o ano atual, tá bom? Então, 13 de 10 de 2024 neste caso, tá? Deixa eu tirar aqui as linhas sem borda, e ele vai ficar certinho aqui com a formatação que a gente deu desse estilo de tabela, tá? Beleza, então a gente chegou na data do aniversário de admissão. Mas o que a gente precisa agora? A gente precisa calcular quantos dias faltam para essa data de aniversário chegar. Ou se essa data de aniversário já passou. Como é que a gente faz para calcular? Vamos colocar aqui, ó, quantidade, vou abreviar, né, quantidade de dias. Vamos abrir aqui. Como é que a gente faz para calcular? Muito simples, basta calcular a data que nós estamos hoje menos a data de aniversário. Ou melhor, tem que inverter, né? A data que a pessoa faz aniversário menos hoje. Então, como é que a gente faz isso? Ó, igual esse cara aqui, ou seja, essa data, menos a data de hoje. Então, eu vou chamar a função hoje, ó. Vou digitar aqui hoje, tab, abriu parêntese, fechou parêntese, enter. Só que ele trouxe em formato de data, não é em formato de data que a gente quer. Vou selecionar aqui todo o intervalo e vou colocar no formato de número, tá? Eu vou tirar aqui as casas decimais, vou centralizar. Então, veja lá, ó. Ele já trouxe o resultado aqui. Então, por exemplo, hoje, nós estamos gravando esta aula no dia 23 de maio de 2024. Hoje é dia 23 de maio. Para chegar no dia 13 de outubro de 2024, faltam 143 dias, né? Para chegar no dia 6 de agosto de 2024, faltam 75 dias, né?
E no caso de uma data que já passou, ou seja, dia 22 de março de 2024, já passou, por isso que ele traz um número negativo, ou seja, já se passaram 62 dias dessa data. Então, essa data de aniversário já passou, né, esse aniversário. Então a gente chegou justamente no resultado que a gente quer. Para ficar mais fácil, agora a gente pode ordenar aqui, ó, do maior para o menor, do menor para o maior, melhor dizendo. Ele vai trazer todas as datas que já passaram aqui, veja, 5 de janeiro, fevereiro, março, e assim sucessivamente. Todas essas datas já passaram, inclusive aqui também, né? Dia 14 de maio passou recentemente, passaram-se 9 dias, tá? Mas a dona Adelaide Jussicleide, né? O que ela pediu? Ela pediu quantos dias faltam para chegar as datas de aniversário. Tendo em vista que essas datas já passaram, para facilitar o entendimento da dona Adelaide, o que a gente vai fazer? Vamos tirar, vamos filtrar, vamos deixar só os números positivos, ou seja, só os aniversariantes cuja admissão, né, o aniversário de admissão ainda vai se dar. Então como é que a gente faz para filtrar isso aqui? Eu quero basicamente tirar os números negativos. Então a gente pode vir aqui, filtro de números, e a gente tem uma série de filtros pré-setados aqui. Eu vou colocar é maior que 0. Vou colocar aqui o número 0, ok. Veja então que agora ele tirou todos os números negativos, ou seja, todas as pessoas que já tiveram seus aniversários de admissão passados, né, eles já passaram, elas vão sumir, porque a gente filtrou, e ele vai trazer só os aniversários de admissão que ainda vão acontecer. Então aqui, ó, tem um recente, faltam 5 dias para acontecer o aniversário de admissão do Lucas Lima, né? Vai se dar no dia 28/5, tá? Então agora, para ficar ainda mais fácil e mais claro para a dona Adelaide, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma coluna com um textinho explicando, né? Para ficar bem fácil ali quando ela olhar. Supondo que ela não entenda nada de Excel, ela pediu uma planilha para você, mas ela não entende muita coisa. Então, ao olhar essas quantidades aqui, pode ser que ela não entenda muito. Então, para facilitar a vida dela, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó, uma coluna. Vou chamar essa coluna, por exemplo, de faltam quantos dias? Vou dar uma interrogação, como se fosse... Eu vou digitar um texto aqui nessa coluna. Então, a gente vai digitar um texto nessa coluna. Eu vou dizer assim, ó, faltam X dias para chegar o aniversário de admissão de Lucas Lima, né, da pessoa, do funcionário tal. Mas como é que eu não posso ficar digitando aqui todo esse texto, configurando com a quantidade de dias e com o nome de cada colaborador? Então, para fazer isso, a gente vai usar a função que a gente aprendeu também nesse módulo, que é a função concatenar, né? Como é que a gente vai fazer essa função, então? Igual concat, lembra? Tab, e aí a gente vai escrever assim, ó, abre aspas, né, para a gente escrever um texto na função concat, a gente vai abrir aspas. Então, abre aspas, faltam, vou dar um espaço aqui, ó, porque depois da palavra faltam tem um espaço, né? Então vou dar um espaço, fecha aspas. Depois de fecha aspas, eu vou dar um ponto e vírgula para separar agora o que a gente quer, porque agora eu vou selecionar aqui uma célula, tá? Então faltam quantos dias? Faltam 5. Vou selecionar essa célula aqui. Faltam 5 dias, e aí para pôr a palavra dias, porque aqui ele vai pegar só o valor que tem aqui nessa célula, que é o valor 5, tá? Mas eu quero dizer no texto que faltam 5 dias, então eu vou dar um ponto e vírgula, abre aspas, dar um espaço, e vou digitar a palavra dias e novamente dar um espaço, fecha aspas, tá? Vou dar. Faltam 5 dias, aqui a gente não precisa nem fechar aspas, eu posso continuar o texto, né? Faltam 5 dias para o aniversário de admissão do... vou botar D, né? Fica mais fácil. Para o aniversário de admissão de... Vou dar um espaço, fecha aspas. Agora vou dar um ponto e vírgula. A gente vai pegar o nome da pessoa, o nome do colaborador. Nesse caso aqui é o Lucas. Então a gente vai pegar aqui, ó. Pega esse cara aqui, de Lucas, e eu quero colocar o sobrenome também, Lucas Lima. Então, antes de colocar o sobrenome, ó, já apontei o nome, vou dar um ponto e vírgula. Agora a gente tem que deixar um espaço, porque se simplesmente eu colocar agora o sobrenome, ele vai ficar Lucas Lima junto. Tem que adicionar um espaço. Como é que a gente faz? Abre aspas, espaço, fecha aspas. Beleza? Ponto e vírgula, agora eu seleciono o sobrenome.
Lima, tá? Então, faltam 5 dias para o aniversário de admissão de Lucas Lima. No final eu posso colocar um ponto ainda, vou dar um ponto e vírgula, abre aspas, ponto, fecha aspas, vou dar um parêntese, fechar o parêntese para concluir todo esse termo dessa função que a gente fez. Vou dar um Enter só para a gente ver se ficou certinho. Vamos abrir o campo aqui. Então olha como é que ficou o texto. Ó. Faltam 5 dias para o aniversário de admissão de Lucas Lima. Faltam 7 dias para o aniversário de admissão de Matheus Lima. Faltam 14 dias para Jéssica Costa. E assim sucessivamente. Então veja que a gente não precisou ficar escrevendo o nome de todo mundo. A gente chamou aqui uma função unindo algumas informações, alguns campos, e um texto que a gente montou aqui agora. Então, ao pressionar Enter, ele já distribui para todo mundo, tá bom? Agora, basta apresentar, enviar essa planilha para a dona Adelaide Jussicleide, né, e esperar que ela veja, que ela goste muito do seu trabalho, correr para o abraço e esperar uma bela de uma promoção, porque afinal de contas você está fazendo um trabalho excelente com Excel, facilitando o trabalho dos seus superiores, entregando um dado pronto, entregando uma análise pronta, uma apresentação bem bacana, e eu tenho certeza que isso vai colocar você num patamar diferente aí no na sua empresa, na sua companhia, onde você trabalha, onde você está inserido. Beleza? Essa foi a nossa atividade número 5, espero você no próximo módulo, um grande abraço, nós nos vemos lá.